Hey mate, how are you today? Hoje eu estou aqui novamente para dar uma dica para você sensacional. Essa dica é uma daquelas dicas que as pessoas costumam dizer assim: normalmente eu assisto filme, eu ouço música, mas eu nunca consigo entender nada. Mas se eu leio alguma coisa, eu entendo. existe um motivo para isso, e essas são as famosas contractions. O que são as contractions? Contractions são aquelas abreviações que nós utilizamos em inglês normalmente na fala, por isso que nas músicas e nos filmes você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas nos textos, e-mails, livros, vocês não encontram elas. Por quê? É informal. Contractions são algumas representações da fala informais, ok? Por isso que nós só utilizamos durante o speaking, durante algum discurso informal. Se a gente for fazer por exemplo, uma palestra, se a gente for escrever um e-mail, se a gente, enfim, algo bem informal, não podemos utilizar abreviações. Você sabia dessa? Essa é bem importante. E a gente vai trabalhar algumas aqui hoje que elas, na verdade, não são nem ensinadas nas escolas, em livros e tudo mais. Muitas vezes é bem discreto ali quando a gente ensina essas contractions, ok? Mas antes de mais nada, não se esqueça, se inscreve aí nesse canal, já deixa seu like, dá o like agora, aproveita aí, já deixa o seu like nesse vídeo e assista os outros vídeos também. Nós temos trabalhado conteúdos excelentes, eu tenho certeza que se você assistir os outros vídeos da Remate, você vai gostar muito. Bom, vamos lá, vamos falar sobre as contractions. Eu gosto bastante de falar sobre elas porque eu utilizo bastante quando eu estou conversando em inglês, mas obviamente eu não posso utilizá-las quando eu escrevo. Então é bem importante saber disso, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, antes de falar sobre elas, eu quero dizer que não existe tempo, não existe regra gramatical que se aplica. Então você vai ver que eu vou falar aqui sobre passado, presente, futuro, vou misturar algumas coisas aqui, então não vai ser algo linear, tá? Eu vou escolher algumas bem importantes que pode ser que você já tenha até visto em filmes, enfim. Primeiro eu vou falar da contraction gonna. Gonna, essa contraction aqui que você com certeza já ouviu, mas muitas vezes você pode pensar assim, eu nem sei, eu não faço ideia do que significa gonna. Gonna é a abreviação para going to. Going to. O que significa going to? Ela é uma representação do futuro. Em português, não necessariamente significa isso, tá bom? Mas eu vou trazer o mais próximo possível. Eu vou beber uma cerveja sexta-feira à noite. Então eu uso o ir, o vou, no futuro para falar que eu vou fazer alguma coisa. Ele pode ser representado dessa forma, para falar sobre o futuro, tá? Em português, obviamente, o jeito certo seria eu beberei, né? Em vez de falar eu vou beber. Em inglês nós utilizamos o going to para retratar o futuro, tá? Ou seja, se eu falar assim, I am going to drink a beer on Friday night, ou seja, eu beberei cerveja sexta-feira à noite, futuro, eu posso abreviar essa frase para gonna. I'm gonna drink a beer on Friday night. Ou seja, I'm gonna drink. Eu beberei, ou seja, o going to ele vira gonna. E aí eu não utilizo o to mais. Você vê essa abreviação como é difícil? Imagina isso no meio de uma conversa, no meio de um filme bem rápido, eles comem realmente o to ali, né? I'm going to, I'm gonna. Alright? Essa é bem importante, pode anotar aí. E tem uma bem parecida também, só que não tem nada a ver com futuro. Lembra que eu falei que não ia ser linear? Então essa abreviação é wanna. A gente falou sobre o gonna e agora eu vou falar sobre o wanna. Ou seja, wanna é a abreviação de want to. O verbo want significa querer. Ou seja, eu quero beber água. Vamos supor, I want to drink water. Alright? E se eu for falar com a abreviação, I wanna drink water. Mesma coisa, lembra do going to? Que eu tiro o to para falar gonna. No wanna, eu tiro o to para falar want to. Pegou? Então, I wanna drink, I wanna eat, I wanna go. Eu já junto tudo, por isso que pode ter um pouquinho de dificuldade. Isso é muito comum em músicas. Inclusive tem uma música do Bob Marley que ele fala I wanna love you, né? I wanna love nada mais é do que I want to love you. Eu quero te amar. E essa aqui, vamos ver se você conhece. Se você conhecer, já comenta. Eu conheço essa. Let me, bem difícil, né? A gente até tenta linkar ali com alguma abreviação, mas na verdade ela é a abreviação de let me, ou seja, let me take you home. Vamos supor, deixa que eu te levo para casa, let me take you home. Então olha como fica mais fácil se eu falar let me take you home. Eu já como ali o let me para falar let
let me take you home. Ou seja, deixa eu te levar para casa. Em português a gente não tem nenhuma abreviação que possa remeter aí ao let, mas em inglês é muito comum eles utilizarem isso. E eu já vou trazer na próxima aqui uma também que encaixa perfeitamente com o let, que é o gimme. Gimme, nossa, essa daqui parece, ela é bem mais fácil de falar do que a original, do que a real abreviação dela. E ela significa give me, give me. Vou dar um exemplo claro aqui para você. Vamos supor que eu seja um pedinte ali, esteja na rua pedindo dinheiro para você. Can you give me $1, please? Can you give me $1? Can you give me $1? Olha a diferença. Can you give me $1? Can you give me $1? Você pode me dar R$1? Give me, gimme. Alright? É muito comum. Essa abreviação tem até uma música do Charlie Brown que ele tem essa letra também, que ele tem essa abreviação. Ele canta em português, mas eles misturam em inglês ali, dá um confere lá, eu não vou falar sobre essa letra, tá bom? E vou finalizar com uma bem comum aqui, que é o gotta, que é a abreviação de got to. Ou seja, se eu quiser falar assim, eu preciso ir embora, eu tenho que ir embora. Essa é uma frase muito comum em inglês. Eu inclusive vi em vários lugares, filmes, músicas, revistas. I gotta go home. I gotta go home. Olha, é muito mais fácil de eu falar I have got to go. Olha isso, olha a diferença. I have got to go. Eles abreviam tudo isso para I gotta go. Olha como é mais fácil de falar, mas é muito mais difícil de entender se você não tiver acostumado ali com o contexto, né? Já ter conversado em inglês antes. Muito bem, lembrando, gente, que essas frases, essas expressões, essas abreviações, elas são mais trabalhadas ali com um nível um pouquinho mais acima, né? Algumas pessoas que já tiveram contato com a língua inglesa, já falam inglês, mas para quem está no básico ainda, elas são muito importantes para você conseguir se contextualizar desde agora. Já entender que em inglês tem abreviações, assim como em português também. A gente não percebe, mas a gente fala o tempo todo sobre as abreviações. E no inglês é muito importante que a gente já esteja envolvido com essas abreviações. Então, se você não pegou alguma aí, volta o vídeo, anota e tenta achar essas abreviações em filmes ou algum seriado que você gosta. Eu tenho certeza que no primeiro episódio que você assistir, você já vai encontrar, alright? Espero que eu tenha ajudado com essa dica e tenta utilizá-la aí nos seus próximos speakings. Bye bye, see you!